Tudo bem, gente? Bom dia, Pai do Senhor. Todos tiveram uma noite abençoada aí? Amém. Tem alguém nessa manhã que tem problema de insônia? Faz assim. 1, 2, 3. Só? Então, os 3 vão ser curados hoje. O que vocês acham? Amém? Pensam. Coloca o tema aí, por favor. Enquanto isso, os pais levam as crianças. Marquinhos, depois eu tenho que te contar um negócio, tá? Aconteceu lá em São Paulo. Aleluia. Eu coloquei, olha, pessoas que em algum momento chamaram a atenção de Jesus. Você pode pensar, mas é possível? É possível, sim. Sabe, embora não tenha nada que o Senhor não sabe, né, antecipadamente. Na presciência de Deus, Ele sabe tudo, conhece tudo. Mas existem situações que é muito pessoal, né? Existem ações que é muito pessoal, que difere bastante um do outro. É igual filhos, por exemplo. Se você tem mais de um filho, porque quem só tem um filho fica difícil ter essa percepção. Quando você tem mais de um filho, é óbvio que nós pais, pelo menos assim que tem que acontecer e ser, a gente ama todos na mesma medida, né? Porém, a reação dos nossos filhos é distinta, é bem diferente um do outro. Não é verdade? Na maioria das vezes, os nossos filhos reagem bem diferente. Embora todos são amados no mesmo nível, da mesma maneira, mas existem reações diferentes. Existem comportamentos diferentes. E isso beneficia tão somente o filho, né? Essas reações fazem com que o filho seja mais beneficiado. Não significa que ele seja mais amado, mas é porque é uma reação pessoal. Então, no mundo espiritual, nós vamos entender que existem comportamentos que nós temos, que alguns comportamentos atraem mais o olhar de Deus, por incrível que pareça. E eu vou dar alguns exemplos para vocês, até porque, na medida que o tempo vai passando, se você não vigiar, você passa a acostumar, né, com a vida cristã. Você apenas acostuma com a vida e vai vivendo a vida cristã de qualquer jeito. E não consegue, talvez, perceber que não é assim que funciona a vida cristã. Não é assim. A vida cristã, ela é muito dinâmica, né? Você não tem como você viver de experiências passadas. Às vezes a gente ouve alguns saudosistas, nossa, mas no meu tempo de jovem, o Espírito Santo fazia, acontecia, e peroró e parará. Olha, sinceramente, isso não serve para hoje. O passado é passado, e o que tem que funcionar é agora. É o hoje. Por isso que é importante você mesmo fazer uma autoavaliação, né?
Eu estava conversando com uma pessoa esses dias atrás, falei assim, olha, eu te conheço há X anos. O que você acha que você melhorou de 10 anos para cá? O que você acha? E aí a pessoa falou assim, olha, piorei, eu não melhorei. Então ela perdeu muito tempo. Porque a beleza da vida está exatamente em você melhorar a cada dia. É você poder ver as coisas de forma diferenciada. Apenas um exemplozinho, eu vou usar aqui meu amigo Marquinhos. Eu estava com ele, foi feriado, sexta, não sei. E ele, minha mulher, meu filho, tal. E eu estava fazendo uma avaliação dele. Já conheço o Marquinhos tem uns 10 anos. Falei, gente, como é que esse cara cresceu? Cresceu até no porte físico, né? Porque era uma vareta magra. E o tanto que ele cresceu, o tanto que ele melhorou, o tanto que ele prosperou, em tudo. Eu acho isso tão bom, isso é tão maravilhoso. Assim, estou citando o nome dele pela liberdade que a gente tem, né? Não faria isso com outra pessoa. Mas isto é fundamental. Você não pode olhar 10 anos atrás, há 5 anos atrás, e falar assim, caramba, eu sou a mesma pessoa, não mudei nada, não melhorei nada. O que eu melhorei? E a gente pode melhorar. Essa é a ideia. A ideia é essa, é você se tornar melhor. As pessoas pegam caminhos equivocados. Por exemplo, tem pessoas que brigam para ser melhor do que o outro. Pronto, quando você pega essa linha de pensamento, lamento, mas você vai surtar. Você vai adoecer. Você está pegando o caminho errado. Qual que é a linha certa? É eu melhorar a cada dia mais. E não querer ser melhor do que você. As pessoas fazem isso. Comparações. Talvez você nem sabe que tem gente se comparando com você, querendo ser melhor do que você nem está sabendo quem que é. Em via de regra, são as pessoas próximas de nós. Esse tipo de pessoa, elas adoecem. Por que elas adoecem? Porque elas, ao invés de melhorarem a si própria, elas querem ser melhor do que o outro. Quando, na verdade, ainda nem ajustou a vida. É as pessoas que querem liderar, quando, na verdade, não sabem nem o que é liderança. Querem tentar organizar a vida do outro, quando, na verdade, a vida dela é desorganizada, é uma bagunça. Então, há uma inversão. E a gente precisa estar atento quanto a isso. A vida cristã é cheia de altos e baixos, mas tem que ser assim, ó. Não assim, ó. Então, isto precisa acontecer no nosso meio. E eu confesso a você que tem sido uma guerra minha, pessoal, né? Todos os dias. A começar da minha casa, né? Eu ser o melhor marido, né? Eu já falhei muito nisto. A ser melhor pai, já falhei também nisto. A ser melhor amigo, a ser melhor crente, a ser melhor obreiro, a ser melhor pastor. Então, e não querer fazer comparações, e não querer ser melhor do que ninguém. Eu não sonho em ter uma igreja melhor do que ninguém aqui em Goiânia, ninguém no mundo. Eu não trabalho dessa forma. Eu não quero ser melhor do que nenhum pastor em Goiânia. Eu quero é ser melhor. Eu quero é procurar melhorar mais. Até para que eu possa tentar agradar o coração de Deus. Porque quando eu entro nessa guerrinha,
eu vou tentar querer agradar pessoas ou impressionar pessoas. E nem tudo aquilo que você faz que impressiona as pessoas, impressiona Deus. As pessoas estão enganadas. A nossa busca intensa, o nosso desespero, se eu posso assim afirmar, precisa ser diariamente tentar agradar a Deus, impressionar Deus, não o outro. O outro é detalhe. Então, isso é importante para nós. Senão você vai chegar à seguinte conclusão, que você só está envelhecendo, você não está amadurecendo. Você está inchando, você não está crescendo. Certo? E no final da história, você está ficando pior e não melhor. E quando a gente começa a entender como a coisa precisa funcionar, você vai descobrindo coisas que é muito importante, né? Que é fundamental para nós. Porque tudo aquilo que você faz aumenta ou diminui o seu valor. Tudo, grava isso. Tudo que você faz vai aumentar ou vai diminuir o seu valor. Se você importa com isso, eu não sei, mas que vai fazer diferença no final, vai. Com isso eu aprendo outra coisa importante. Ninguém está bem à toa. E ninguém está mal à toa. Certo? Óbvio que existem as fatalidades da vida. Coisas que a gente não espera, coisas que acontecem que eu não semeei, eu não gerei. Acontecem. Mas, em via de regra, 99% dos meus problemas são gerados por mim. Por mim, tão somente por mim. Se eu estou bem, eu gerei isto. Se eu estou mal, eu também gerei isto. Porque se eu estou bem, eu sou o cara. Se eu estou mal, muita gente me ajudou a fazer com que eu chegasse aonde eu cheguei. Mentira. Ninguém pode definir a sua vida. Ninguém pode mudar a sua história sem a sua permissão. Qualquer pessoa, para influenciar a sua vida, tem que ter a sua permissão. Você permite? Aí é outra coisa. Então, é muito importante para nós isso. Certo? Eu coloquei aqui, primeira pessoa que fez diferença, chamou a atenção de Jesus, foi a mulher cananeia. Eu vou ler o texto, vocês só acompanhem, para facilitar. Uma mulher cananeia natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada, está sofrendo muito, mas Jesus não lhe deu palavra. Em outras palavras, Jesus nem tchum para ela. Então os seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Então Jesus estava, parece que naquela manhã estava meio grilado, né? Estava dando facãozada para tudo quanto é lado. Os caras: Senhor, dá um jeito. Não, não tem nada a ver com esse negócio, meu negócio é outro. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Então, o que eu disse agora mesmo, tudo que você faz aumenta ou diminui o seu valor.
Imagina essa mulher sendo humilhada por Jesus. Jesus, em outras palavras, chamando ela de cachorra. E ela ainda assim, ela sabia, ela tinha clarividência total, que tudo aquilo que ela precisava dependia tão somente de Jesus. Então ela tinha que fazer algo diferente. Ela não podia chegar diante de Jesus, ela não podia estar naquele momento ali, com as suas emoções à flor da pele, e achando que todo mundo ali é culpado, ou pensando que Jesus era obrigado a fazer por ela aquilo que ela queria. Ela não foi com esse pensamento. Ela se humilhou de tal forma, e ela conseguiu, através da fala dela, tocar em Jesus. De tal maneira que Jesus não teve outra opção a não ser abençoá-la. E você certamente pode estar pensando, por que tantas coisas não têm solução na minha vida? Por que de repente a minha vida é uma sucessão de erros e a minha vida é um ciclo de só problemas, e são os mesmos problemas e não muda? Você já pensou nisso? Que o problema que você enfrenta hoje, você já enfrentou ele há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, há 5 anos atrás, e a coisa não muda? É porque certamente você não sabe conversar com quem pode resolver o seu problema. Talvez a sua fala com quem deveria você falar não é correta, não está sendo de maneira sábia, de maneira inteligente. A filha dessa mulher estava endemoniada, possessa. Você já conseguiu perceber isso? Você já viu alguém assim? Você já acompanhou alguém assim? Possesso, cheio de demônios? Você consegue imaginar, você como pai, ver seu filho endemoniado e você não poder fazer nada? Eu acompanhei um garoto de 15 anos que tinha pactos com 17 entidades, 17 demônios. Um desses demônios que ele tinha aliança era a Maria Padilha. Não, a hora que ele incorporava Maria Padilha, ele se tornava um homossexual, uma mulher. Fala de mulher, jeito, trejeito. E vai. Mais outros 16 demônios. E a mãe daquele garoto era diaconisa na igreja onde eu era pastor. E ela vivia desesperada. Porque era um garoto apenas de 15 anos. Um garoto. Certo? E a forma como ela se lançou diante do Senhor fez toda a diferença. Olha o que ela disse. Sim, Senhor, realmente, né, o Senhor está certo. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Quantas vezes você chutou o balde, hein? Ixi, fulano que tinha que me ajudar não me ajudou. Eu vim na igreja, pedi oração, ninguém orou. Pastor nem tchum, ninguém nem liga para mim. E assim você vai vivendo essa vidinha, e você vai descobrindo que isso só vai tornando você pior e não melhor. Isso só vai tornando você mais tóxico, menos agradável, menos cristão, menos homem de Deus, menos mulher de Deus. Porque não funciona assim a vida. Você já teve a sensação de fazer campanhas e campanhas no monte, debaixo do monte, do lado do monte, de qualquer lado, e você perceber que não houve nenhuma resposta? Quantas campanhas que eu já fiz para muitas coisas, outras deram, outras até hoje não deu certo ainda. Ainda não, estou aguardando. Mas,
mas eu preciso continuar. Certo? Eu coloquei aqui uma pergunta que eu quero fazer para vocês, todos vocês. Qual é a maior? A sua dor ou o seu orgulho? Você não precisa responder agora, não. Leva isso para sua casa. Qual é maior? A sua dor ou o seu orgulho? Enquanto o seu orgulho for maior que a sua dor, você certamente vai continuar sofrendo. Ah, vai. Porque Deus não age como você age, como eu ajo com nossos filhos. Às vezes, uma pressão que o filho faz na gente, a gente cede. Eu já cedi em coisas que eu nunca deveria ter cedido. Pressão. Às vezes a Jéssica chega, pai, me dá um negócio assim. Não. Ok, pai, o senhor é tremendo, o senhor é muito bom, o senhor é maravilhoso. Oh, te amo. Ah, toma. A moleque era na brincadeira, não. Mas se ela grilasse, eu ia ficar mais grilado. Então, enquanto o seu orgulho for maior que a sua dor, você certamente vai continuar sofrendo. Grava isso. Você já percebeu que, de repente, a sua dor é em função de ser maior do que o seu orgulho ser maior do que a sua dor? Então, está doendo? Não, não está doendo. O que é pior? Não é a minha dor, é o meu orgulho. É a minha soberba, é a minha vaidade. Então, vai continuar sofrendo. Vai haver situações que não importa o que as pessoas falam para nós, ou faça alguma coisa contra nós. O problema não são as pessoas. O problema sou eu. Por quê? Porque Deus quer tratar comigo. Ah, mas estão falando de mim. E daí? Spurgeon disse, olha, estão falando muito mal de você por aí. Spurgeon respondeu, olha, eles não estão falando nem a metade daquilo que na verdade eu sou. Sou pior do que aquilo que eles estão falando. Então, o cara que veio trazer a conversa fiada não teve jeito de levar de volta. Porque Spurgeon disse que era pior do que o que eles estavam falando dele. A viúva, outra pessoa, a viúva por sua súplica insistente, Lucas 18. Ele disse, em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou, ouça o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Olha que coisa interessante, né? Essa mulher continuamente batia na porta do juiz, clamando por justiça. E a Bíblia deixou claro que esse juiz era o quê? Iníquo. E era ruim mesmo. Né? É diferente a iniquidade do pecado. Quando a Bíblia se refere a alguém iníquo, é alguém extremamente maligno. É alguém que tem consciência clara do pecado que está cometendo. Diferente do cara que às vezes comete algum pecado, está aí dando bobeira. O iníquo não, ele tem consciência clara. Ele sabe. Ele tem noção do que está fazendo. Eu coloquei aqui, se não escolhermos intencionalmente a vida que queremos viver, viveremos no piloto automático, seguindo outras pessoas.
Então, ouça, você tem que saber o que você quer. Isso tem que ser muito claro dentro de você. E você não importar com os processos, com os problemas que vão surgindo, e que é natural. Porque uma coisa é você desistir e dizer para você mesmo, tentar convencer a sua mente, sua consciência, olha, não é a vontade de Deus. Porque a gente tenta nos convencer que não é a vontade de Deus em função de uma fragilidade minha, em função de uma falta de persistência minha, em função de eu gastar mais tempo, de buscar mais. Aí eu vejo que a coisa não está acontecendo e que eu preciso gastar mais tempo, então eu desisto e já logo digo, não é a vontade do Senhor. Mas no fundo eu sei que não é bem assim. Não é dessa forma. Você tem que fazer a diferença. Eu aprendi uma coisa, que nada no mundo substitui a persistência. Absolutamente nada. Nada. Absolutamente nada. Você precisa de entender isso. E Jesus fala uma parábola bem interessante. Ele fala que o reino de Deus é conquistado à força. Então não há moleza. Você quer ter uma vida cristã saudável, quer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus saudável, então você tem que, não vai ter moleza, não. Não mesmo. Porque não há uma associação entre o bem e o mal. De uma cisterna não sai água doce e água salgada. Não funciona assim. Não dá. Ser cristão verdadeiro é igual mulher grávida, ou está ou não, ou você não é. Não tem meio cristão, não tem meia gravidez. Ou você é ou não é. Você pode tentar enganar todo mundo que está perto de você, você pode sair dando patissou para todo mundo, você pode se dar uma de bonzinho e de belezinha, mas olha, no fundo, você sabe de fato quem que você é. Certo? Então, isso é importante. A persistência, para nós, faz diferença. O que você tem colocado diante de Deus? Certo? É a salvação de alguém? Então, você tem que orar. A história de Moody fala que ele orou 40 anos por um amigo converter-se. Moody morre. 2 anos depois de morto, o seu amigo converte. 40 anos. O intercessor de Lutero, um dia chegou para ele e disse, olha, estou doente, vou morrer, não dá mais, arruma outro intercessor para você, não tenho condições mais de manter intercedendo por você, que eu estou vendo a morte. Eu estou cheirando a morte. Ele mandou uma carta para Lutero. Lutero manda outra carta para ele dizendo o seguinte, aqui é Lutero que está falando, você está proibido de morrer. E assinou Lutero. Lutero morre, 4 anos depois o intercessor dele morre. Então você precisa saber quem que você é, o que você quer, para que você alcance o melhor de Deus. E não viva uma vida dúbia, sem que você não consiga produzir nada. O que você está produzindo para o reino de Deus? Me conta. Ou você é apenas um espectador? Não pode ser, não tem condição. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para fazer diferença. Ah, mas se eu não entendo, pastor, meu negócio, minha família, isso nunca vai ser desculpa para Deus. Sabia disso? Nunca. Nunca, nunca, nunca. No final da história, Deus vai procurar saber de você, quais são os frutos que você gerou. Nenhuma desculpa vai ser capaz de fazer diferença para você.
Outro, o leproso por sua gratidão. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao encontrar-se num povoado 10 leprosos, dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados 10? Onde estão os outros 9? Você acha que Jesus não se importa com o que faz por você? Você acha que ele não se importa se você é grato ou não? O que você acha? Jesus está perguntando aqui: não foram 10 que eu purifiquei? Cadê os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. Então ele disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Agora, olha que coisa interessante. Aqui nós não estamos discutindo fé. Todos os 10 tinham o mesmo nível de fé. Porque quando Jesus falou para eles: vá ao sacerdote, apresente-se a ele, nenhum tinha sido curado ainda. Nenhum. Quando é que eles foram curados? No meio do caminho. Isso ensina para nós que nem Deus tem meios de fazer milagre na minha e na sua vida. Não é aquela coisa linear. Não. Não é assim, não. Ele é um Deus extremamente sábio, extraordinário. Inteligente. Ele é a inteligência. Ele não é inteligente, ele é a inteligência. Deus não tem sabedoria, ele é a sabedoria. Deus não é bom, ele é a bondade. Deus é bom, não, ele é a bondade. Ele é a bondade. Então não estamos discutindo aqui fé. Nada a ver. Agora, estamos discutindo aqui o quê? Gratidão. 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 E olha que coisa interessante. Os 9 receberam tão somente o quê? A cura. E esse único que voltou para agradecer? Ele recebeu a cura, porém recebeu o quê? Salvação. Eu te pergunto, qual é o preço da salvação? Não tem. A sua gratidão vai gerar em você bênçãos que dinheiro nenhum paga. Ok? A sua gratidão vai gerar bênçãos sobre a sua vida, que nada nesse mundo vai fazer diferença para você, que não seja gratidão. Vivemos numa geração de pessoas que não entendem e não importam com isso. Gratidão é honra. As pessoas não sabem mais o que é isso. E por isso a maior parte delas vivem na mediocridade. Vivem com meia bênção. A bênção completa não era apenas a cura, era a salvação. Olha o que Jesus disse. Ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Aleluia. Os outros ouviram isso? Não. Nem tchum. Mas esse ouviu. Então, aprenda a ser grato. Nas mínimas coisas, nos mínimos detalhes. Isso vai tornar você melhor. Isso vai abrir janelas dos céus a seu favor. Você não tem noção. Talvez você ache que está bem, mas imagina se você fosse mais grato. Você estaria bem ao quadrado. Porque a gratidão traz para mim, vai abrir portas para mim. Volto a repetir que o dinheiro não abre. Não abre.
A gratidão abre. A gratidão abre. Aprenda isto, sabe? É uma das coisas que eu sempre ensinei para os meus filhos. Aprenda a dizer obrigado por coisas mínimas. Mínimas. Aprenda a dizer obrigado. Aprenda. Cultive a gratidão. Cultive. Zele por isso. Trabalhe isso na sua vida. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Você não tem noção, né? O quanto isso vai trazer cura. Vai trazer bênçãos e mais bênçãos. E mais bênçãos e mais bênçãos sobre a sua vida. Não ache que as pessoas são obrigadas a fazer nada por você. Ninguém é obrigado a fazer nada por você. Ninguém é obrigado. Sabia? Ninguém. Saia dessa, amadureça, cresça. Nós estamos vivendo a vida cristã não é um parque de diversão, gente. Nunca foi. A vida cristã é um campo de batalha. Aonde você precisa ser forte. Aonde você precisa aprender a usar as armas que você tem. E as armas certas. Você vai para uma guerra com arma errada, você vai levar chumbo. Vai levar pedreira. Né? Enquanto muitos policiais de muitas capitais estão lutando, brigando com bandidos de alta periculosidade, com uma 9mm, uma .40, os caras estão usando fuzil de alta tecnologia. Vai me falar para mim, como é que esses soldados, como é que esses policiais o que é que vai virar com eles? Certo? Então, precisamos aprender a usar. E gratidão é uma das armas mais poderosas que eu tenho e que você tem. Muito poderosa. Certo? O problema é que as pessoas acham, fulano tinha que fazer isso por mim, era obrigado a fazer isso por mim. Não. Não mesmo. Outro, samaritano, através da sua ajuda incondicional. Em resposta, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó. Quando caiu nas mãos de assaltantes, estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. E quando o viu, teve piedade dele, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinhos e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele no dia seguinte. Deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem, que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele? Respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Eu coloquei aqui, o que faz de nós seres humanos não é a nossa mente, mas nosso coração. Não a nossa habilidade de pensar, mas nossa capacidade de amar. É o que faz de mim e de você seres humanos. Não é a nossa mente. Ok? Não são as nossas habilidades. Mas o que nos faz seres humanos é o nosso coração. E a nossa capacidade de amar. Certo? Isso para nós é fundamental, nós entendermos isso. Né? Isso não tem a ver com religiosidade, isso não tem a ver com momentos. Não, isso tem a ver com estilo de vida.
Isso faz diferença. O egoísmo tem ocupado o coração do ser humano de tal forma que dane-se o resto. Nós estamos vendo agora essa aberração que aconteceu, que está acontecendo e que é noticiário no país todo, né? Mais de 6 bilhões tirados dos aposentados. Eu pergunto para você, que vergonha, que tristeza. Tristeza. Roubar de quem mais precisa. O que é isso? Falta de compaixão. Falta de amor. O coração do ser humano está se enchendo de tanta maldade, de tanta arrogância, de tanto mundanismo, que pouco importa aos que estão sofrendo. Pouco importa. Pouco importa. Certo? Cuidado com o seu coração. Cuidado com o seu coração para que você não ajunte, e daqui a pouco você morre e vai deixar para quem? Para quem? Você veio sem nada e vai voltar sem nada. Ok? Mas pode acontecer, se você estiver preocupado muito com a sua riqueza, é alguém fazer um cheque do valor da sua riqueza e colocar dentro do seu caixão. Leva, está aí. Vai ajudar em quê? Vai ficar mais tranquilo lá no sepulcro, né? Um cheque de R$1 bilhão lá no sepulcro. Como é que vai gastar, hein, Tati? Vai depositar onde? E quais são os depósitos que vão permanecer? Compaixão, bondade, misericórdia. Investimento que você faz na vida do outro. Isso sim. Perdão, a paz, tranquilidade. Grava isso. A resposta de Deus para um problema é sempre uma pessoa. Toda a resposta de Deus para um problema meu e seu vai vir de uma pessoa. Qual foi a resposta de Deus para esse camarada aqui? Uma pessoa. Que o viu prostrado, arrebentado, detonado, tinha apanhado, né? Os assaltantes bateram nele demais. E a resposta dele foi uma pessoa. A resposta de Deus para você é uma pessoa. Por isso você não pode viver só. Não pode achar que você não vai. Duas coisas na vida que é impossível você fazer sozinho. Primeiro, casar. Como é que você casa com você? Tem jeito. Segundo, ser cristão. Por quê? Porque o cristianismo é feito de relacionamentos. Isso aqui é uma arca, irmão. Tem bicho de tudo quanto é qualidade. Agora, imagina o que você seja. O que você é? Você é zebra ou você é cobra? Então vai depender de você. Beleza? Outro. Maria, quando ungiu os pés de Jesus com um perfume muito caro, estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso aproximou-se dele. Aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus, quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isto, ficaram indignados e perguntaram, por que esse desperdício? Você vê, né, irmão? Que coisa demoníaca, né? Os discípulos de Jesus reclamando porque uma mulher estava gastando perfume de grande valor. Vai ser miseráveis lá no meio do inferno, né, gente? Este perfume olha a conversa dos caras. Poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Mentira, irmãos. Quem é que está preocupado com o pobre? Fala para mim. Fala. É o governo dos pobres? Não, lógico que não, ora. Versa. Percebendo isso, Jesus lhe disse, por que vocês estão perturbando esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo,
mas a mim nem sempre terão. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu lhes asseguro que em qualquer lugar, no mundo inteiro, onde esse evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Olha o que é a generosidade. O que uma generosidade faz na vida de alguém? O que é você ter um coração generoso? Essa mulher fez algo tão extraordinário, que deixaram os caras tão perturbados, que Jesus disse, olha, em qualquer lugar que esse evangelho for anunciado, também se fez e se fará contada em memória dessa mulher. A memória dessa mulher, hoje estamos falando dela, baseado no quê? Na generosidade dela. Olha como é importante isso, você entender essas coisas. Em outras palavras, sabe o que esses caras estavam falando? Os discípulos dele estavam falando, você está puxando o saco de Jesus, você é doida, você é maluca fazer um trem desse? Porque são mentes medíocres, irmãos. Toda mente medíocre não entende a bênção da honra. Não sabe o que é isso. Quando você entende o que é honra, você não entra nessa noia, não. Agora, como é que esses caras estão falando de algo que eles nunca deveriam falar? Era o rei deles, era o Senhor deles. É o que estava ressuscitando os mortos. É o que estava curando os enfermos. Agora alguém decide honrá-lo, os caras se levantam. Ei, por isso que as pessoas sempre vão levantar contra você, pelo fato de você ser generoso, pelo fato de você ser bênção na igreja. Se você não for generoso na igreja, ninguém vai falar nada contra você. Nunca. Eu me lembro que, quando eu era funcionário público, um dia os caras me cercaram lá, os meus colegas de trabalho, e falaram assim, você é um idiota, é um besta, é burro demais, você gosta de dar dinheiro para pastor, você dá 10% para o pastor, você é maluco. Eu falei, vamos ver quem é maluco? Você, fulano, quanto é que você gasta com cachaça? X. Com puta? X. Com remédio? X. 50%. Quem é burro aqui? Eu ou você? Eu estou só dando 10. Você está dando 50. Eu não gasto nada com remédio, não gasto nada com puta, não gasto nada com cachaça. Não adianta conversar com crente, não. Tudo é igual. É porque a verdade, irmãos, é verdade em qualquer lugar. Aonde a verdade chega, é igual a luz. As trevas se dissipam. Verdade é verdade. Acabou. Joe Osteen, esse cara fala uma coisa interessante. Deus não está apenas guiando e direcionando seus passos, mas está alinhando as pessoas que você precisa. Ele está organizando as coisas a seu favor. Vou repetir isso aqui é muito importante. Deus não está apenas guiando e direcionando seus passos, mas está alinhando as pessoas que você precisa. O Senhor alinhou essa mulher para perto de Jesus. E ela fez uma ação de generosidade. E Jesus então fala, aonde foi anunciado esse evangelho, essa história será contada para a memória dessa mulher. Aleluia. Aleluia. Mais uma, e a penúltima, para nós encerrar. A mulher com fluxo de sangue. E estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento.
Olha que coisa interessante. Isso aqui é bom você gravar na sua mente aí. Sempre vamos nos mover pelas imagens dominantes que temos em nossa mente. Ok? Sempre vamos nos mover pelas imagens dominantes que estão aqui na nossa mente. Essa mulher dizia para ela mesma: se eu sair daqui, da minha casa, ir lá, tocar no manto dele, tocar na orla dele, eu vou ser curada. Era a imagem que ela tinha na mente dela. Quais são as imagens dominantes na sua mente? São as imagens que vai fazer diferença na sua vida. Se você diz: eu sou pobre, sou fraco, sou doente, sou burro, sou cabeça dura, sou ignorante, vou viver ignorante, sou incompetente, sou incapaz, é as imagens que você tem, e essas imagens vão fazer diferença na sua vida. Porque o provérbio diz: aquilo que você pensa é o que você pensa. Então, são imagens que têm que dominar a sua mente. Agora, você tem que ser cuidadoso, para que essas imagens dominantes na sua mente sejam coisas que glorifiquem a Deus, que faça a diferença no mundo espiritual. Porque se não fizer, vai fazer o contrário. Então, essa mulher, 12 anos sofrendo, frágil, cansada, doente, sem recurso mais, porque a Bíblia diz que ela gastou tudo que tinha. Então, você, mulher, imagina você com hemorragia, 12 anos. Como é que está o seu estado físico e emocional? Por quê? Porque essa mulher, além de estar enferma, ela não gozava mais da presença dos seus familiares, porque ela era considerada imunda. Sendo ela considerada imunda, ela não poderia ter mais o convívio social, a começar com seu esposo, com seus filhos e com a sociedade. Então ela tinha que ser isolada. Talvez morava num quarto no fundo da casa, não sei, qualquer lugar lá, mas ela não podia mais conviver. Então não era apenas físico o problema dela, biológico. Era problemas emocionais que estavam afetando aquela mulher. A distância da família, não poder conviver com a família. Mas ainda assim, as imagens dominantes da mente dela eram tão fortes e tão extraordinárias que fez com que ela saísse do seu lugar, ela arrumasse força de onde não tinha, e chegou e tocou em Jesus. Vocês imaginam? O que essa mulher teve que fazer para tocar em Jesus? Porque onde Jesus estava numa via pública, então isso seguramente mostra que ele estava cercado de uma multidão de pessoas. E ainda assim, com toda a sua fragilidade, e ainda assim, com toda aquela dificuldade, até medo mesmo de ser pega ali, se alguém descobrisse que ela estava naquela condição, ela poderia ser apedrejada. Mas havia uma imagem dominante na mente dela. Qual que era? Eu vou tocar na orla dele, só de tocar na orla dele, mais nada, não vou incomodá-lo. Não vou me dirigir nenhuma palavra para ele. E nem ele precisa olhar para mim. Só o manto dele, só a roupa dele vai me curar. E o que acontece? Ela toca. E ela é o quê? Curada instantaneamente. E aí Jesus para, vocês sabem da história, né? E pergunta: quem me tocou? Os discípulos, não é tudo carnal? Ainda carnais? Mas, Senhor, como é que o Senhor faz uma pergunta dessa? Gente dando soco, cotovelada, para tudo quanto é lado aqui, nós tentando fazer a sua segurança aqui, o Senhor ainda fala: quem me tocou? Não estou falando desse toque. Estou falando de um toque intencional, de um toque de fé, de um toque de alguém que está clamando por um milagre, de um toque de alguém que está desejando um milagre. Não apenas testando se eu faço ou não milagre. É o toque de alguém que precisa de um milagre, está desesperado por causa de um milagre. É desse toque que eu estou falando. E ela, então, sou eu. E ela é curada, de forma maravilhosa. Nossas palavras são poderosas, e quando mudamos o que dizemos, começamos a mudar a nossa vida. Sim ou não? Sim ou não? Por isso você tem que saber como você lida com você, Arão.
Como é que você trata você mesmo? Eu sou horrível. Eu sou... Não, muda, começa a mudar. Não. Começa a mudar isso aí. Né? Eu posso dar certo. É possível. Sim, tem que começar a mudar isso aí. Não, eu vou conseguir. Vou conseguir sim. Não vai, não vou, mas vou mesmo. Certo? Você tem que começar a mudar tudo isso. Então, lá em casa a turma sabe, eu não tenho problema de autoestima. Nunca tive. Embora, quando eu era garoto, jovem, meu rosto parecia um ralo. Tanta espinha que tinha. Era cada bichona. E naquela época, imagina, além de não ter dinheiro, não tinha a tecnologia que tem hoje, né? Quando o Jonatas começou a ter espinha no rosto demais, nós levamos ele num médico e deu para ele Rocutan, foi isso? E o menino ficou com a pele de bebê. Eu estou com as marcas aqui, que eu ponho uns fios de barba aqui para tampar buracada que tinha. Né? E ensinaram para minha tia, que cuidava de nós, na época, que se passasse pasta de dente, sarava. E ela passou pasta de dente, gastou um tubo de pasta de dente na minha cara, e eu fui passar o resto da tarde soltando pipa. Imagina como é que eu cheguei em casa. Tendo que ir para o médico, queimadura. Já não estava feio. Como é que ficou agora? Eu ia para a escola, no Murilo Braga. E aí, que cara é essa, varão? Que coisa feia. Aleluia! E a vida foi. Último, a mulher samaritana. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Aleluias. A mulher cananeia, essa mulher samaritana, ela teve um embate com o Senhor Jesus. Embora vivendo no pecado, mas ela era extremamente religiosa. É o que nós estamos vivendo hoje. Né? As pessoas estão fazendo tudo que podem, tudo que querem fazer, vivendo da pior forma possível no mundo, prostituem, adulteram, roubam, mentem. Pronto, mentira no nosso meio é um negócio, parece que virou moeda de troca. E as pessoas não conseguem perceber o quanto isso é danoso, o quanto isso é ruim. É ruim, é ruim, é ruim. Como que isso vai trazer dano para você? Mas eu estou fazendo tudo isso, mas eu tenho uma capa de religiosidade em cima de mim. Então, eu vou discutir a altura, eu estou bem. Não, não está bem. Não está bem, não. Essa mulher era samaritana, e os samaritanos viviam em cima do Pentateuco. Só que ela percebeu agora, algo novo aconteceu. Um homem que a encontrou propositalmente, porque Jesus disse, é necessário que eu passe por Samaria. Não tinha necessidade, geograficamente, mas ele era Deus. E ele sabia que em Samaria tinha uma mulher que precisava dele. E ele chegou na hora certa, no momento certo que aquela mulher estava pegando água. Então Jesus começa a discutir com aquela mulher, trava uma conversa com ela, e ela dura na queda. Mas quando Jesus começa a mostrar a intimidade dela, com amor, diga-se de passagem, com amor, começa a revelar, mostrar ela por dentro,
Porque nós, seres humanos, temos duas realidades. A realidade que eu estou vendo aqui, todo mundo bonitinho, ok? É uma realidade. Qual a outra realidade? É o seu homem interior. O seu homem interior, eu não sei. Pode estar bonito por fora, mas destruído por dentro. Isso eu não sei. Só ele sabe. Então, essa realidade, os seus líderes religiosos não tinham condição de mostrar para ela. Não. Não. Mas Jesus, o Senhor da vida, vai mostrar a realidade interior dela. Chama teu marido. Não tenho. Realmente, você teve 4. E agora que você tem, não é seu. E a mulher já entra em pânico, mas ele fala com amor, né, com jeito, com carinho. Então, Jesus, a Bíblia não dá detalhes de tudo, porque senão teria que escrever outra Bíblia. Mas certamente foi um papo extraordinário do rei, do dono da vida, do Senhor da vida, de um líder agora do cristianismo, Jesus, cheio de compaixão, cheio de amor, mostrando a realidade daquela mulher, que a vida que ela estava vivendo estava tudo errado, e que ela tinha esperança de não apenas beber daquela água, porque aquela água que ela bebia dava novamente sede e tinha necessidade de ela voltar ali. Agora, a água que ele tinha para ela nunca mais precisava de voltar ali, porque era água que faria a diferença na vida eterna para ela, e ela fica tão impactada que ela diz: Senhor, onde é que está essa água? Eu sou essa água. E a mulher é abençoada, e ela sai correndo, vai na cidade, conta para todo mundo conhece a vida daquela mulher, e todos são abençoados pelo testemunho, não somente dela agora, mas pelo que o Jesus, os dias que ele passou ali, fez naquela cidade. Ok? Eu vou finalizar. A mulher cananeia foi atendida em função da sua grande fé. A viúva, o seu milagre, a sua insistência. O leproso não apenas foi curado, mas alcançou sua salvação por causa da gratidão. No pacote que Jesus tinha para aqueles homens, aqueles 10 homens, 9 levou a bênção incompleta. Apenas um levou todo o pacote. Você acha que Deus não está preocupado com a bênção toda sobre você, para com a sua vida? É lógico que está. É a minha oração todo dia: Senhor, eu quero a bênção completa, não meia bênção. Embora a meia bênção está muito bom, mas eu quero a bênção toda. Toda. Tudo que o Senhor tem, eu quero. O samaritano foi citado por Jesus por causa da sua compaixão. Maria, a mulher que ungiu os pés de Jesus, foi reconhecida por Jesus pelo seu ato de honra e generosidade. Honra e generosidade. Se o que você tem vivido, se a bênção que Deus tem dado a você, você não consegue compartilhar, você não entende o que é honra e não entende o que é generosidade. Lamento. A mulher do fluxo de sangue pode ser descrita como uma mulher de fé, determinação e muita discrição. A mulher samaritana pode ser descrita como uma mulher que viu Jesus, tudo aquilo que os homens e nem a sua religião podia dar a ela. E olha, a religião confunde as pessoas. A religião perturba as pessoas. Mas Jesus muda, transforma e abençoa. Vamos colocar de pé. Amém, irmãos? Cadê a turma aí? Bora, tu que manca, suba ao altar. Está rindo, né, Tiago? Aleluias. Que você possa ser tomado pela presença de Deus. Que o Senhor te visite, que o Senhor te abençoe, abra os seus olhos espirituais, que o Senhor possa tocar em você de tal forma que você possa, em algum momento na sua vida cristã,
atrair o olhar do Senhor para você de forma extraordinária. Sabia? Em algum momento da sua vida, você possa fazer com que Ele olhe para você e possa falar alguma coisa. Grande é a sua fé, qualquer coisa. E não vai depender dele, vai depender só de você. Pastor, o que tem isso a ver com a salvação? Nada a ver com salvação. Sabia? Que ela é de graça. Mas, se você quer atrair o olhar de Deus de forma diferente, tem que ser aqui. Lá não tem jeito mais não. Lá você vai estar salvo e vai ter apenas um momento de distribuição de galardões. É outra coisa. Galardão não tem nada a ver com salvação. Mas é aqui que eu tenho a oportunidade de dizer para Ele: olha, Senhor, eu tenho feito muito pouco, eu quero fazer mais. Eu quero fazer mais. Eu quero fazer mais. Eu quero fazer mais. E você vai fazer exatamente aquilo que Deus quer que você faça, e isso vai fazer diferença para o reino dele.